Vamos lá agora tratar de inequações do primeiro grau, tá? Porque isso está no programa de vocês. Olha só. Resolva essa inequação 3 menos 2x maior ou igual que x menos 12. O que é uma inequação? Uma desigualdade. Né? No caso aqui, maior ou igual. Nós temos esses sinais de desigualdade: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Tá? Aí olha só. Se fosse uma equação do primeiro grau, como é que eu resolveria isso daqui? 3 menos 2x teria uma igualdade igual a x menos 12, tá vendo? Esquece por enquanto essa inequação. A equação representa uma igualdade entre dois membros. Isso aqui é o primeiro membro igual ao segundo membro. Uma inequação representa uma desigualdade entre dois membros. Como é que eu resolveria primeiro uma equação do primeiro grau? Como é que você vai fazer? Você separa o que tem x do que não tem x. E o que você passa do primeiro membro para o segundo membro, ou do primeiro para o segundo membro, ou do segundo para o primeiro, você troca de sinal. Então, por exemplo, vou pegar esse menos 2x aqui, passar do primeiro membro para o segundo. E vou pegar esse menos 12, passar do segundo membro para o primeiro. E aí você troca de sinal. Por exemplo, aqui o 3 já estava aqui, o menos 12 foi para lá, ficou positivo, mais 12, né? Mais 12. O x já estava aqui, o menos 2x foi para cá, ficou mais 2x. Então ficou 15 igual a 3x. X mais 2x. 3x é igual a 15, x é igual a 5, né? Porque o 3 cai aqui para baixo dividindo. Então, 3 vezes 5, 15. Então, o x é igual a 5. Então, o x igual a 5 seria a solução dessa equação do primeiro grau. Beleza? Ok? Bom, vamos agora resolver a inequação do primeiro grau. Então, aqui está a solução da nossa equação do primeiro grau. Né? Foi um anexo. Agora, inequação. Tá? Maior ou igual. Ora, vou fazer muito parecido com a resolução de uma equação do primeiro grau. Vamos fazer o seguinte, ó. Mantém a desigualdade e vou fazer igualzinho. Esse lado, o menos 2x que está no primeiro membro da inequação, vai para o outro lado trocando de sinal. Esse menos 12 que está no segundo membro da inequação também vai para o outro lado trocando de sinal. Você mantém a desigualdade, vamos lá. O 3 já estava aqui, o menos 12 foi para lá, vai ficar mais 12. O x já estava lá. O menos 2x vai para lá, fica positivo, mais 2x. Ora, 3 mais 12, 15. X mais 2x, 3x vezes que eu mantive a desigualdade. Não mexi na desigualdade, né? Então ficou 15 maior ou igual que 3x. Ora, o 3 que está multiplicando vem para cá dividindo, que nem aqui, ó. O 3 desceu, ficou 15 dividido por 3, x igual a 5, né? Ou 5 igual a x, tanto faz. Então a mesma coisa. O 3 dessa aqui dividindo vai ficar 15 dividido por 3, que dá 5. Ó, o 3 cai dividindo. 15 dividido por 3, que dá 5, maior ou igual que x. Ou eu falo que 5 é maior ou igual a x, mas é bom começar pelo x, né? O x menor ou igual a 5, concorda? 5 é maior ou igual a x, ou x menor ou igual a 5, gente. Ou eu falo que 10 é maior que 4, ou que 4 é menor que 10. É a mesma coisa, beleza? Ó, ou eu falo que 10 é maior que 4, ou que 4 é menor que 10. Pô, é a mesma coisa. Então, ou eu falo que 5 é maior ou igual que x, ou que x é menor ou igual a 5. Olha essa pontinha aqui apontando para o x. Pontinha apontando para o x. A pontinha continua apontando para o x, tá vendo? O negocinho aberto tá para o 5. O negocinho aberto continua para o 5. Tá vendo? Beleza? Então, a solução é x menor ou igual a 5. X menor ou igual a 5. E aí você poderia colocar uma resposta completa. A solução seria, ó, essa de solução seria x pertence aos números reais, porque aqui estou considerando x pertencente ao conjunto dos reais, tá? Tal que x é menor ou igual a 5. Então a solução dessa equação são todos os valores de x, tais que ele seja menor ou igual a 5. Tá? Qualquer valor de x menor ou igual a 5 satisfaz essa equação aí. Tá vendo? Então essa é a solução dessa
inequaçãozinha do segundo grau. Do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque a incógnita x está elevado a 1. Se tivesse elevado ao quadrado, seria do segundo grau, ao cubo do terceiro grau, mas não é. É do primeiro grau. Então a resolução de uma equação do primeiro grau é desse estilo aqui, é assimilado a uma equação do primeiro grau. Não tem muito mistério não, tá bom? Realmente não tem muito mistério. Beleza? Tudo bem? Exemplo 2, apaga aqui. Vamos para o exemplo número 2. Olha só, gente, antes de começar a fazer o tipo 2 de inequação do primeiro grau, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu mostrei que na função, né, do primeiro grau, né, quando o coeficiente angular era positivo, ela era crescente, né? Então nós tínhamos esse caso aqui, né? Era essa reta aqui, né? Uma reta assim, né? Crescente, lembra? Nem estou colocando o eixo Y aqui que não precisa. Esse ponto aqui, né? Eu vou chamar de R, é a raiz. Por quê? A raiz de uma função é aquele valor que torna o y igual a zero, né? Então esse ponto aqui no fundo é o ponto R0. X é igual a R, y é igual a zero. Então, quando x for igual a R, quer dizer, quando x for o valor da raiz, o y dessa função é zero, tá? Agora, se por acaso o x for maior que a raiz, o y é positivo. Se o x for menor que a raiz, o y é negativo. Porque nós vimos que na função crescente, a partir do momento que eu vou aumentando o valor de x, y vai aumentando. Então, estou aumentando o valor de x. X está cada vez maior que a raiz, o y vai aumentando. Se x for menor que a raiz, o y vai diminuindo. Beleza? Então, quando aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Diminui o valor de x, diminui o valor de y. Então, a nossa referência é a raiz, tá? Nossa referência é a raiz. Então, quando x é maior do que, para valores de x maiores do que a raiz, o y é positivo, menor do que a raiz, o y é negativo. Por exemplo, pega essa função aqui, y igual a 2x, né? Y igual a 2x, por exemplo. Aqui é o valor de x, y igual a 2x. Qual é a raiz? Qual é o valor que zera? Qual é o valor de x tal que y é igual a zero? Zero, né? Zero, o ponto zero, né? Quando x é igual a zero, y é zero. Né? Então, quando x é igual a zero, o y é igual a zero. Se x for maior que zero, o y vai ser positivo. Coloca qualquer valor maior que zero. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, né? E quando o x for negativo, ou seja, menor do que a raiz, porque a raiz aqui é zero, nesse meu exemplo, o y é negativo. Coloca x negativo, 2 vezes menos 2, menos 4, y negativo, 2 vezes menos 3, menos 6. Então, nesse meu exemplo específico, né, a raiz era zero, não precisa ser, pode ser qualquer valor de raiz. Isso aqui foi um exemplo bem simples para ilustrar. Então, o que interessa é o caso geral, tá? Quando nós temos uma função crescente, do primeiro grau crescente, quando o x, valores de x maiores do que a raiz, quer dizer, o valor de x maior do que aquele valor que zera a função y é positivo. Se x for menor do que a raiz, o y é negativo, tá bom? Isso que você precisa saber, tá? Agora, se por acaso nós tivermos uma função decrescente, o que é a função decrescente? Do primeiro grau decrescente é aquela função que o y, ele é... O a é negativo, melhor dizendo, o a é negativo, o coeficiente linear é negativo. Então, aqui é o eixo x. Lembra que tem esse jeitão aqui? Isso aqui é a raiz, né? É a raiz. Isso aqui é o ponto R0. É a raiz, é o valor de x, né? Que zera a função. Lembra que tinha essa concavidade assim, né? Quando a função era decrescente. E aí, quando o x for igual a raiz, tudo bem, o y é zero. Mas quando o x for menor que a raiz, o y vai ser negativo. E quando o x for menor do que a raiz, o y vai ser positivo. Você inverte os sinais. Lembra na função crescente? Quando você aumenta os valores de x, y diminui. Então, se aqui x está aumentando, né, ele está sendo maior do que a raiz, o y vai diminuindo. E se aqui o x está diminuindo, está sendo menor do que a raiz, o y vai aumentando. A função decrescente tem essa característica, x aumenta e y diminui. Tá bom? Então é isso daí que você tem que prestar atenção e ficar ligado, tá? Porque eu vou mostrar agora, ok? Se não copiou, dá o seu pause, copia aí. É aula gravada, então dá tempo de você copiar tranquilo tudo isso, tá?
que nós vamos ver agora uma coisa chamada inequação produto. Inequação produto. Do primeiro grau, né? Inequação produto. Tá bom? Vamos supor que eu tenha essa inequação produto. Olha só, x menos 2 vezes 1 menos 2x. X menos 2 vezes 1 menos 2x menor ou igual a zero. X menos 2 vezes 1 menos 2x menor ou igual a zero, tá? E aí aqui eu vou ter dois casos, olha só. Eu tenho um produto de dois parênteses. Ou esse cara aqui é positivo e esse negativo, porque mais vezes menos vai dar uma conta negativa, ou esse parênteses aqui é menos e esse é mais, porque menos vezes mais dá negativo também. O que eu não posso ter é esse parênteses aqui positivo e esse positivo, que mais vezes mais dá mais, ou esse parênteses negativo e esse daqui é negativo, que menos vezes menos dá mais também. Então, se eu quero que esse produto dê negativo, esse parênteses tem que dar positivo e esse negativo, ou esse negativo e esse positivo. Então, nós temos dois casos. Olha só, vamos lá. Primeiro caso. X menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. E 1 menos 2x tem que ser menor ou igual a zero. É uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Beleza? Ou você tem esse segundo caso. Né? Ou x menos 2 é negativo, ou 1 menos 2x é positivo. Você não pode ter ambos positivos e ambos negativos. Gente, se eu tenho dois fatores e quero que esses fatores, o resultado, o sinal dessa multiplicação dê negativo, esse tem que ser positivo e esse negativo, ou esse negativo e esse positivo. Não tem jeito. Tá bom? Beleza? Então tem esses dois casos aí, tá? Aí vamos ver como é que a gente pode resolver isso daqui. Você pode fazer assim, ó. Pega o x menos 2. Vamos ver qual é a raiz desse x menos 2. Imagina que isso aqui seja uma função, gente. Imagina que isso aqui seja um f de x e isso daqui seja um g de x, tá? Duas funções. Estou multiplicando duas funções. Imagina que isso daqui, olha só, seja, por exemplo, né, um f de x igual a x menos 2 e a outra seja um g de x igual a 1 menos 2x. Duas funções que eu estou multiplicando. Beleza? Quais são as raízes dessa função? Qual é o valor que faz ela se tornar zero? X igual a 2. X igual a 2 é a raiz, né? Ó, 2 menos 2, 0. Qual é a raiz da função 1 menos 2x? Vamos lá. 1 menos 2x tem que ser igual a 0, né? Então, 1 tem que ser igual a 2x, que o menos 2x vai para cá trocando de sinal. O 2 cai dividindo, x é igual a meio, né? X é igual a meio, tá bom? Então, a raiz dessa função é meio, x igual a meio, beleza? Realmente, 1 menos 2 vezes meio, 2 vezes meio é 1. Então, 1 menos 1, 0. Beleza. Tá bom? Então, como é que a gente acha a raiz mesmo? Teria que fazer x menos 2 igual a 0, né? E 1 menos 2x igual a 0. Então, aqui x igual a 2, x igual a meio. São os valores que tornam essas funções nulas, igual a 0. Y igual a f de x igual a x menos 2, y igual a g de x igual a 1 menos 2x. Né? Beleza? Jóia, então achei as raízes. Aí olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aqui o eixo x. O eixo x, tá? E vou marcar aqui o valor das raízes. Meio, né? E 2. Tudo bem? Meio e 2, tá? Aí, olha só. Deixa eu pegar uma reta paralela aqui. Uma outra reta paralela aqui. Aqui eu vou colocar a função f de x. Aqui vai ser a função x menos 2 e aqui a função 1 menos 2x. Tá bom? 1 menos 2x, beleza? Tá? E aqui o produto delas. X menos 2 vezes 1 menos 2x. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vai ser 1 meio. Tá? Aqui vai ser... Deixa eu até colocar meio e 2 aqui em cima, ó. Meio
e 2. Pronto. Então aqui vai ser sempre meio e aqui vai ser sempre 2. Tá? Que são as raízes. Beleza, aí olha só. Aqui é o eixo x, x e x, né? Aí olha só. A função f de x, x menos 2, que é essa daqui, a raiz é x igual a 2, não é? X igual a 2. Beleza? X igual a 2 aqui, ó. X igual a 2, essa raiz aqui, né? X igual a 2. E nós acabamos de ver que essa função aqui, f de x igual a menos 2, o a é positivo, né? O a é 1, o a é positivo, ó. O a é positivo. Essa daqui, o a é negativo, né? Quando nós temos uma função com a positivo e para valores de x maior do que a raiz, essa função é positiva. Então aqui você coloca valores positivos, essa função é positiva, né? Quando x for maior do que 2, aqui é 2, ó. A função tem valor positivo, né? Coloca valores maior que 2 aqui, por exemplo, ó, 4 menos 2, 2, 3 menos 2, 1, 7 menos 2, 5, 10 menos 2, 8. Então, para valores de x, ó, maiores do que 2, essa função aqui é positiva, tá? Senão aqui é positiva, a função é positiva. Para valores menores que 2, ela é negativa. Ela é negativa. Menores que 2, x igual a 1. 1 menos 2 dá menos 1. X igual a menos 4. Menos 4 menos 2, menos 6. Meio é o valor da raiz dessa equação. Só que ela tem a negativo. Ela é função crescente. Então, para valores de x maiores do que meio, ela é negativa. Para valores de x menores do que meio, ela é positiva. Tá? Ela é positiva. E aí, na hora de você fazer o produto das duas, né? Na hora de você fazer o produto das duas, não esquece que aqui é meio, né? E aqui é 2. Você vê aqui. Vamos fazer o produto das duas? Aqui é meio, ó. Meio, né? Então, vamos lá. Ó. Não esquece que aqui é meio, né? Aqui é meio, né? Ó. Meio, meio. Então, vamos lá. Pegando essa partezinha aqui. Valores menores do que meio. Aqui é negativo. E aqui é positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. Então, valores menores do que meio, esse produto aqui é negativo. Né? Menos vezes mais, negativo. Tá? Entre meio e 2 vai ser negativo vezes negativo. Vai dar positivo. Positivo. Tá? E maiores do que 2, eu tenho valores positivos vezes negativo. Vai dar negativo. Tá? Então, esse produto aqui, para valores menores do que meio, esse produto é sempre negativo. Esse produto aqui, para valores maiores do que 2, é sempre negativo. E esse produto aqui, para valores entre menos meio e 2, é sempre positivo. Então, se eu quero valores de x, tal que eles sejam menor ou igual que zero, valores negativos, é essa parte e essa aqui. Então, você teria o conjunto solução, seria x pertence aos reais, tal que, né? O x tem que ser menor ou igual a meio, né? Menor ou igual a meio, tá? Ou, né? Menor ou igual a meio, ou x maior ou igual a 2. Essas duas soluções, tá? X menor ou igual a meio ou x maior ou igual a 2. Tá? São essas duas soluções aí. Beleza? Ok? X menor ou igual a meio ou x maior ou igual a 2. Então, essa é a resposta dessa solução, dessa inequação produto, que você pode fazer assim pela tabelinha, por essa tabelinha. Tá? Tudo bem? Outra maneira de você ver, vou fazer só o primeiro caso, tá? Não vou fazer o segundo caso, não, só o primeiro caso. Outra maneira de você ver, fazer só o primeiro caso, tá? Por exemplo, ó, o primeiro caso, ó. X menos 2 é maior ou igual a zero, não é? Ó, x menos 2 é maior ou igual a zero. Passo o menos 2 para cá, o x tem que ser maior ou igual a 2. Beleza? Agora, olha esse daqui. Então, x maior ou igual a menos 2. Agora, olha esse daqui. 1 menos 2x menor ou igual a zero, né? Então, o menos 2x passa para o outro lado, vai ficar 1 menor ou igual que 2x.
O 2 passa para cá dividindo, meio é menor ou igual a x. Ou seja, x maior ou igual que meio. Né? O biquinho está apontando para o meio. Ora, então essas duas coisas têm que ocorrer simultaneamente, isso e isso, né? Então x tem que ser maior ou igual a 2 e ao mesmo tempo maior ou igual a meio. Poxa, qual é a interseção disso daqui? Qual é a interseção disso daqui? Ó, meio e 2. Esse aqui tem que ser maior ou igual a 2, esse maior ou igual a meio. A interseção deles é x maior ou igual a 2. Tá aqui, é uma solução, x maior ou igual a 2, tá vendo? Então, pelo primeiro caso, eu achei que essa é a solução, x maior ou igual a 2. Se eu fizer o segundo caso, vou achar essa solução. Tá vendo? Então, analisando o primeiro caso, essas duas coisas têm que ocorrer simultaneamente. X tem que ser maior ou igual a 2 e, ao mesmo tempo, maior que meio. Gente, então, x tem que ser maior que 2. Maior ou igual a 2. É a interseção desses dois aí. É a interseção desses dois. Números maiores que 2 e, ao mesmo tempo, maiores que meio, interseção tem que ser maior que 2. Que está aqui. Então, o primeiro caso, achei essa solução. Se eu analisar o segundo caso, eu vou achar esse caso aqui. Tá? Beleza? Então, uma outra maneira de ver também. Tá bom? Então, tá aí essa equação produto. Agora, exemplo 2. Olha aqui, exemplo 2. Se eu tivesse maior ou igual a zero aqui para aproveitar, essa equação produto maior ou igual a zero, faria do mesmo jeito, exemplo 2, faria do mesmo jeito, né? Só que como eu quero um produto que dê positivo, onde é que tá? Tá aqui. Produto que dê positivo, a solução seria, né? X pertence aos reais, tá o quê? Para dar positivo, o único caso são os valores de x entre menos meio e 2. Tá? Porque para valores nessa aqui, entre menos meio e 2, os valores de x são negativos. Nessa daqui, entre meio e 2, são negativos. Menos vezes menos vai dar mais. Vai dar mais. Tá? Poderia ser mais vezes mais? Poderia, também daria mais, mas não tem nenhum caso aqui de mais vezes mais. Quando o x é menor que meio, essa função aqui é negativa, assume valores negativos, e essa daqui positivo. Quando o x é maior que 2, essa função assume valor positivo e essa negativo. E aí não vai dar menos com mais ou mais com menos é negativo. Agora, quando o x está entre meio e 2, essa função assume valores negativos e essa daqui também. Então, menos vezes menos dá mais. Então, o x pertence aos reais, tal que x seria um número maior ou igual que meio, porém menor ou igual que 2. Estaria nesse intervalo aqui. Essa seria a solução, tá? Então, o segundo exemplo, se aqui fosse maior ou igual, tá vendo? Muda completamente a solução, mas a resolução é a mesma, né? A resolução é a mesma, tá? Então, meio, que é meio. Tudo bem? Inequação produto. Show de bola. Exemplo 3. Vamos lá para o exemplo 3 aqui. Agora, em vez de inequação produto, a gente pode ter uma inequação quociente. Inequação quociente do primeiro grau. Vamos ver qual seria x mais 4 dividido por x menos 1. Maior ou igual a zero, tá bom? X mais 4 dividido por x menos 1, maior ou igual a zero. Bom, vamos resolver. Primeira coisa que nós olhamos aqui é que x menos 1 tem que ser diferente de zero. Porque não existe divisão por zero. Então x mais não existe divisão por zero, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de 1, né? O menos 1 passa para lá, fica positivo, diferente de 1. Porque se x for 1, 1 menos 1 dá zero, fica uma divisão por zero que não pode. Então já sei que x não pode ser 1, tá? X não pode ser igual a 1, beleza? Então, ok, x não pode ser igual a 1. Então vamos lá. É como se esse f de x fosse x mais 4 e eu tivesse um g de x igual a x menos 1. Um f de x dividido por um g de x, duas funções. Qual é a raiz da função f de x igual a x mais 4, hein? Qual é o número que zera essa função? Que torna o y igual a zero, torna f de x igual a zero. Menos 4, né?
Você vai ter que fazer x mais 4 igual a zero, ó, né? Ó, x mais 4 igual a zero, y igual a f de x que é igual a zero, x é igual a menos 4. Menos 4 mais zero dá zero. Então essa é a raiz. E essa daqui vai ter que fazer x menos 1 igual a zero, x é igual a 1, né? 1 menos 1 dá zero. Então y igual a g de x que é igual a zero para x igual a 1. Então são as raízes. Tá? Então x igual a menos 4 é a raiz dessa função, x igual a 1 é a raiz dessa função. São valores que tornam essa função igual a zero. F de x igual a zero, g de x igual a zero. Ou y igual a zero. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, igualzinho o outro lá. Vamos pegar aqui, ó. Pega aqui o eixo x, né? O eixo x com menos 4 e 1. Menos 4 e 1, né? Aí vem a função, a outra, eixo x e a divisão de ambas. Então aqui tem x mais 4, x menos 1, e x mais 4 dividido por x menos 1. Tá? Beleza? Aqui é o menos 4. Aqui é o 1. Beleza. Bom, x mais 4 aqui é a raiz, né? Aqui, ó, o x menos 4 é a raiz dessa função, né? É a raiz dessa função aí, tá? E ela é crescente. Tem um a positivo, a igual a 1. Aqui também é crescente, tem duas funções crescentes, a é igual a 1. Né? O a é igual a 1, gente. 1 vezes x, o a é 1. Duas funções crescentes. Então, para valores de x maiores do que a raiz, a função é crescente. A valor de x menor que a raiz, ela é decrescente. Tá bom? Beleza? Aqui também, só que aqui o 1 está fora, o 1 não pertence, né? O x, apesar de 1 ser raiz, o 1 não pode ser solução, porque tem que ser diferente de 1. Se aqui for 1, vai ficar o denominador igual a zero, não pode. Bom, mas para valores de x maior do que a raiz, a função é positiva, menor do que a raiz, a função é negativa. E aí multiplica, né? E aí você multiplica. Vamos lá. Esse aqui está fora. Para valores menores que menos 4, menos vezes menos dá menos. Menos não, desculpa. Dividido, né? Falei menos da outra. Menos dividido com menos dá mais. Multiplicar também daria mais, né? Menos vezes menos dá mais. Menos dividido por menos dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Mais dividido por mais dá mais. Então, ficou isso daí. Se eu quero valores para que ela seja positiva, então a solução vai ser x pertence aos reais, tais que x seja menor ou igual a menos 4, que é essa parte aqui, ou x maior que 1. 1 não entra, hein? Cuidado, põe maior que 1, tu errou. Não pode ser 1. Então essa é a solução. Para esse produto dar negativo, x tem que ser menor que menos 4 ou x maior que 1. Tá? Que são esses valores aqui. Tá bom? Então, para qualquer número menor que menos 4, né, que eu colocar aqui, e aqui embaixo, qualquer número maior que 1, na hora que eu dividir, vai dar positivo. Beleza? Ok? Porque nessa função aqui, qualquer número menor que menos 4, ela vai dar negativo. E aqui embaixo, qualquer número menor que menos 4, ela vai dar negativo, né? Ó, aqui é menos 4, né? Ó, aqui é menos 4 também, né? Menos 4, menos 4, menos 4. E aqui, para qualquer valor maior do que 1, ela é positiva, ó. Maior do que 1 aqui ela é positiva. Tá? E aqui também, maior do que 1 ela é positiva. Não esquece que aqui é 1, né? Aqui é 1. Tá bom? Então, menos dividido por menos, está aqui, menos dividido por menos dá mais, ou mais dividido por mais dá mais. Então, tá aí. E, para aproveitar, o exemplo 4, se eu colocasse uma inequação quociente menor ou igual a zero, né? Você vai fazer do mesmo jeito, só que aí menor ou igual a zero, a parte negativa está aqui, entre menos 4 e 1. Então, tá o que
o x é maior ou igual a menos 4, porém menor que 1. Está ali entre menos 4 e 1. Tá? Então esse produto aqui, ele dá negativo quando os valores de x estão entre menos 4 e 1. Porque nessa função aqui, quando o x está entre menos 4 e 1, ela é sempre positiva. E nessa outra aqui, para valor de x entre menos 4 e 1, ela é sempre negativa. Então mais dividido por menos dá negativo. E o 1 não entra. Então, quarto exemplo aí de inequação quociente. Beleza? Tudo bem? Ok, então com isso daí nós vimos uma coisa que está no seu programa, que são inequações. Tá dentro aí de funções, inequações. Pode vir uma inequação simples, como mostrei em meu exemplo 1, né? Uma inequação simples, ou uma inequação produto, ou uma inequação quociente. E aí nós vimos como é que nós trabalhamos com isso. Uma inequação simples, ou inequação produto, ou inequação quociente. Fechou? Dentro das inequações do primeiro grau. Show de bola! Tem mais, hein?